Fala, turma! Finalmente começando o primeiro vídeo do Falando para as Paredes, primeiro vídeo oficial desse canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wagner Eduardo, professor universitário há 8 anos. E eu costumo trazer, apesar da minha cátedra, né, da minha disciplina ser a área de Química, eu costumo trazer muitas conversas com os meus alunos a respeito de motivação, a respeito de performance, a respeito de preparo para provas, a respeito do ambiente acadêmico em geral. E normalmente eu trago essas conversas no início das aulas, né? Quando eu acho uma brecha, quando eu acho alguma conversa dos alunos falando sobre um tema que serve de gancho, né, para essas conversas, eu acabo puxando. E alguns alunos já tinham falado para mim, professor, você deveria gravar esse material em vídeo e tal, para a gente poder consultar depois, porque eu gostei daquele exemplo, mas eu não consegui lembrar ele com detalhes depois. Então, efetivamente, estamos começando o canal agora. Mas, curiosamente, apesar de eu ter muitas ideias para falar, né, de vídeos, de muitas conversas que eu já tive com os meus alunos, eu vou optar nesse primeiro vídeo aqui por falar de um material novo que eu nunca falei em sala de aula, mas que eu achei relevante tendo em vista uma experiência recente que eu passei na minha própria vida pessoal. Então, eu e a minha esposa, né, nós já somos casados no civil, mas nós vamos nos casar no religioso dentro de alguns dias. E para celebrar o rito dentro da Igreja Católica, que é o nosso caso, né, nós tivemos que fazer um curso de noivos. Então foram abordados alguns temas que são temas sensíveis para a Igreja Católica e são temas que o pessoal do curso de noivos disse que é preciso a gente debater antes da gente casar, porque no decorrer desse curso a perspectiva ideal seria a pessoa tomar conhecimento de todos esses temas, refletir a respeito deles e só então tomar a decisão de prosseguir ou não com o casamento. Então, vamos dizer assim, um casal que não esteja efetivamente preparado para a vida conjugal, seria desejável que no final desse curso eles, de livre e espontânea vontade, falassem, olha, agora que a gente aprendeu todas essas coisas aqui, a gente se deu conta que talvez a gente não esteja preparado para efetivamente casar no religioso. Pensando em todos esses aspectos, né, que eles falaram no curso, eu percebi que a maioria deles tinha um paralelo dentro da universidade. Então, quer dizer, eu fiquei pensando em quantos alunos dentro da universidade vivem um relacionamento abusivo com a universidade, no sentido que é tóxico para ambos. Nem o aluno gosta da universidade, nem a universidade gosta do aluno, de certa forma, né? De certa forma falando. E eu fiquei pensando que talvez se a gente fosse fazer um curso semelhante ao curso de noivos, né? Fosse fazer um curso para os aspirantes a calouros, né? Para que eles realmente refletissem se eles querem ou não entrar na universidade, isso talvez poderia ser muito proveitoso e poderia aumentar as chances de que o relacionamento do aluno com a universidade fosse muito mais produtivo, tanto para o aluno como para a universidade. Então, eu vou mencionar brevemente alguns dos tópicos que foram falados naquele curso de noivos e eu vou estabelecer, né, os paralelos da maneira como eu vejo eles, né, para a vida acadêmica, e eu aguardo comentários de vocês abaixo, né, se vocês acharem que algum desses paralelos poderia ser estendido ou que ele poderia ser modificado, tudo bem? O primeiro tópico que foi abordado naquele curso é um tópico chamado Conhece a ti mesmo e ao outro. Então a ideia é bem óbvia, né? Por isso que ele é o primeiro tópico. Você não pode ou não deveria, né, tentar se casar com alguém que você não conhece e você não deveria tentar se casar se você não conhecer a si próprio primeiro. Então vamos pensar assim, você precisa conhecer quais são os seus gostos pessoais, você precisa entender quais são os gostos pessoais da pessoa com a qual você vai se casar. E é importante também perceber que nem sempre esses gostos são iguais. Isso não significa que você só pode casar com alguém que tenha exatamente os mesmos gostos que você, mas significa que você precisa saber tolerar que os gostos do outro podem ser diferentes dos teus, né? E você precisa aprender a lidar com isso. Então, isso significa que você precisa conhecer a si próprio e o que você gosta antes de buscar a universidade. Então, eu vejo muitos alunos frustrados na universidade, né? Por isso que eu digo, com relacionamento abusivo com a universidade, porque, na verdade, eles não estão fazendo o que gostam e a universidade quer que eles façam o que eles não gostam. E nenhum relacionamento vai dar certo dessa forma. Então, por exemplo, imagine um aluno que o sonho dele era fazer medicina e ele prestou vestibular, ele estudou bastante e tal, mas ele não obteve nota para passar em medicina. Mas ele obteve uma boa nota que permitiu ele entrar, por exemplo, em engenharia mecânica ou em arquitetura, né? Que também são cursos bem concorridos na maioria das universidades. Então, esse aluno vai lá e ele entra nesses cursos. Que, não obstante, esses cursos não têm nada a ver com o que o aluno está buscando no curso de referência dele, que seria a medicina. Então, é evidente que esse aluno ele vai ser um aluno frustrado, porque ele não vai obter da universidade aquilo que ele quer e, pelo contrário, a universidade vai exigir desse aluno coisas que ele não está apto a entregar.
né? A universidade vai exigir dele que ele goste de aulas de matemática, que ele goste de aulas de física, e ele não está preparado para isso. Ele não quer entregar esse tipo de esforço numa área que ele não vê recompensa. Então é importante que você conheça a si mesmo, o que você quer, e você busque uma universidade que seja capaz de ofertar isso de você, porque ela vai exigir coisas que você só vai estar preparado para entregar se você estiver fazendo o que você gosta. A recíproca também é verdadeira no caso oposto. Por exemplo, eu vejo muitos alunos que são talentosos, alunos que estudaram pra caramba no ensino médio e tal, não necessariamente fizeram um cursinho, mas na maioria das vezes fizeram um cursinho preparatório bom e tal, e você vê que o aluno está bem preparado num curso de excelência, numa engenharia, numa medicina e tal, mas esse aluno não está desempenhando de acordo com o potencial dele. E daí você pergunta por quê, e é porque a frustração é oposta. Ele queria estar fazendo história, ou ele queria estar fazendo sociologia, mas os pais ou a sociedade impuseram nele o conceito de que se ele não fizer engenharia, ele não vai se dar bem na vida. Se ele não fizer medicina, ele não vai se dar bem na vida. E que se ele fizesse história, ou filosofia, ou sociologia, ele não ia se dar bem, mesmo ele gostando daquilo. Então, quer dizer, a recíproca é verdadeira. Se você gosta de medicina e vai fazer engenharia, as coisas não vão dar certo na maior parte das vezes. Mas se você gosta de engenharia, mas você, de repente, é talentoso e passa no vestibular de medicina, muitos pais vão falar, não, meu filho, escolha a medicina porque é melhor. E daí a pessoa vai para a medicina e ela acaba se frustrando da mesma maneira. Então é importante você entender o que você gosta e buscar aquilo que você gosta. Porque mesmo que você, vamos dizer assim, a maioria dos alunos frustrados com o curso não entregam aquilo que a universidade exige do aluno, e isso, em geral, leva a uma reprovação, múltiplas reprovações vão levar a uma evasão, né? O aluno acaba abandonando a universidade. Mesmo que ele não abandone e de alguma forma ele consiga se formar, esse aluno, na hora que ele tiver que trabalhar nessa área, ele vai ser um profissional frustrado. Ele não vai desempenhar a função dele adequadamente. Ele vai ser uma pessoa que não vai ser feliz trabalhando. E isso é muito miserável, gente. Se você for pensar que é ruim fazer uma faculdade, é ruim você fazer 5 anos de um curso sem que você goste daquele curso, você imagina você trabalhar por décadas, de repente, naquela profissão sem gostar daquilo. Isso é muito preocupante, né? Então, conheça a ti mesmo e conheça a universidade. O segundo tópico é semelhante ao primeiro, né? Por isso que eles foram abordados até juntos no curso, se chama reconhecer os costumes da sua família e do outro e entender as diferenças. Então, às vezes, acontece de os noivos estarem plenamente apaixonados um pelo outro, né? E eles querem se casar e eles se dão bem, mas eles ainda são cada qual apegados às suas famílias. Então, o rapaz, né? Um dos cônjuges, ele tem muito apreço à família dele, coloca a família dele acima de tudo, acima até do outro cônjuge, o outro também. E, às vezes, essas famílias têm costumes muito distintos. Então, às vezes, elas têm culturas muito distintas, às vezes, elas vêm de cidades diferentes, de estados diferentes do Brasil, de regiões diferentes. Elas têm culturas diferentes, elas têm costumes diferentes, elas têm dialetos diferentes, elas se vestem de modo diferente, elas têm gastronomia diferente, elas têm música diferente, e isso cria atritos. E eu vejo isso na universidade também, porque, às vezes, o aluno, ele até queria o curso, ele conhece a si próprio, ele conhece a universidade. Eu quero fazer medicina, e eu escolhi, e eu passei em medicina, e eu vou fazer. Eu quero fazer engenharia, e eu também passei em engenharia, e eu vou fazer. Só que esse fazer, às vezes, está numa cidade distante, às vezes está em outro estado. E o aluno, embora ele esteja satisfeito com a universidade, ele se sente sozinho no lugar novo, ele se sente deslocado, ele não consegue sair para lugar nenhum para se distrair, porque ele sempre pensa que ele é um patinho feio, né? Que ele não se encaixa no grupo. E às vezes isso pode levar a crises de ansiedade, a crises até depressivas, porque ele não entendeu como aquela nova cultura, em vez de ser um aspecto opressivo da vida dele, ela pode ser um aspecto que pode melhorar a vida dele. Eu conheci muita gastronomia nova, e muitas músicas novas, e muitas culturas novas, por meio de amigos meus que vieram de outras regiões do Brasil, enquanto eu cursava a graduação e a pós, e eu sempre vi nesse aspecto um aspecto muito positivo, de ter feito a universidade fora de casa, né? Então, é importante que você reconheça que isso pode acontecer com você. Se você é uma pessoa que ainda não entrou na universidade, isso provavelmente vai acontecer com você se você mudar de cidade. E caso você tenha entrado já na universidade, esteja passando por isso, talvez você esteja reconhecendo que isso era uma coisa que teria sido interessante pensar antes de você efetivamente fazer. Eu não quero com isso dizer que, não faça faculdade fora de casa. Pelo contrário, eu acho muito positivo para a construção de caráter de uma pessoa ela sair da casa dos pais, né? Mesmo que ela continue recebendo algum tipo de apoio financeiro e tal. Mas não deixe que esses elementos novos da cultura onde você está entrando acabem travando você e permita que eles acabem melhorando você ao invés de prejudicar. Tudo bem?
O terceiro tópico, ele foi o único dos tópicos do curso que foi abordado em separado, porque ele era disparadamente o mais importante. Era o tópico do diálogo. Nenhum casal consegue sobreviver a um casamento 30, 40, 50 anos se eles não dialogarem. Por quê? Porque vão existir problemas, vão existir crises e é preciso falar sobre as crises. Você não pode simplesmente empurrar elas para baixo do tapete. Então, se de alguma forma você não consegue estabelecer um diálogo com aquele com o qual você está se relacionando, certamente o teu relacionamento vai fracassar. E o que eu percebo como professor, e eu acredito que a maioria dos meus colegas professores percebe isso também, é que a maioria dos alunos tem uma dificuldade tremenda em estabelecer um diálogo. Tanto o diálogo de sala de aula, né, que é você ir para a sala de aula e você fazer perguntas, é você conseguir construir uma linha de raciocínio razoável que faça uma pergunta, mesmo que você não esteja entendendo o conteúdo. Porque a maioria das perguntas vem desse cenário. Então, você não está entendendo o conteúdo, você precisa organizar os seus pensamentos para fazer uma pergunta. E os alunos, muitas vezes, eles não conseguem desenvolver essa habilidade. Às vezes acontece do aluno falar assim, mas eu estou tão perdido que eu nem sei fazer uma pergunta. Pois então, você tem que trabalhar isso, né? Você tem que melhorar a tua capacidade de fazer perguntas. Isso é mandatório. Mas não só as perguntas dentro de sala de aula. Você fazer perguntas fora da sala de aula também. Sobre você pedir ajuda, sobre você falar, olha, eu estou enfrentando uma situação difícil, eu não sei como sair daqui, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com crise de pânico, eu estou depressivo, e você procurar ajuda nesse sentido, certo? É preciso procurar ajuda. O que eu tenho notado é que muitos alunos pedem ajuda, genuinamente eles pedem ajuda, mas eles pedem ajuda sendo que eles não estão entregando tudo o que é possível da parte deles. Então, o que eu quero dizer? Eles não estão se doando pelo relacionamento, tanto quanto eles querem que a universidade se doe por eles. Então, reparem, é um relacionamento. Você tem que entregar para a universidade uma coisa para que a universidade te entregue algo em troca. Os dois têm que se esforçar. Você tem que se esforçar em prestar atenção, mas o professor também tem que se esforçar em dar uma boa aula. E quando o aluno não presta atenção, o professor se sente desmotivado a preparar uma boa aula. E acaba, é exatamente igual um relacionamento em crise. Acaba havendo uma separação, uma cisão, né? Que é, em último caso, normalmente é o aluno indo embora da universidade. É mais comum o aluno ir embora do que o professor. Muito embora, em alguns casos, os professores não se adaptam à cultura de uma certa instituição e eles acabam saindo, né? Isso acontece também. Então é importante, aprenda a fazer perguntas, aprenda a estabelecer diálogo, um diálogo de alto nível com os seus professores, para que eles possam retribuir o teu interesse com um ensino de melhor qualidade. O quarto tópico é evidente que ele é mandatório dentro de qualquer tipo de relacionamento conjugal, que é o tópico da sexualidade. É impossível você ter um casamento saudável sem que exista sexualidade. E eu notei que existe um paralelo disso com a universidade, no sentido de que a sexualidade pode ser vista como, de certa forma, um lazer ou um prazer, certo? É necessário ter prazer num relacionamento. Então, quando eu digo para o aluno que ele tem que ir para a universidade e ele tem que estudar, é evidente que eu quero e eu acho que é mandatório que ele estude. Mas eu não acho que é razoável que o aluno apenas estude. Eu sempre defendi que o aluno precisa ter válvulas de escape, ele precisa ter um namorado, uma namorada, ele precisa jogar bola de vez em quando ou ir para academia, ele precisa ir para o barzinho de vez em quando tomar uma cerveja, espairecer e criar um círculo de amigos. Ele precisa de lazer e ele precisa de momentos onde ele vai espairecer, certo? Não estudar é ruim, mas só estudar também é ruim. Os problemas são diferentes, mas os dois casos são problemáticos. O que acontece é que, muitas vezes, o aluno só quer esse aspecto da universidade, principalmente os calouros. É tudo muito novo, é gente nova, são experiências novas, são pessoas novas, em lugares novos. E ele acaba se perdendo nesse universo de experiências novas e ele acaba não fazendo a parte que ele tem que fazer. Então, estejam atentos. Lazer é importante, certo? Você ter algum tipo de divertimento na universidade é importante, mas você não pode viver só do divertimento. Não é isso que vai construir o teu diploma, não é isso que vai construir o teu conhecimento. O quinto tópico era planejamento familiar. É mandatório para a igreja, no momento que você casa, você dizer para ela que sim, você tem o intuito de formar uma família, você tem o intuito de criar filhos, né? Esse é o propósito do casamento, segundo a igreja. E por planejamento familiar, eu coloco o análogo da universidade como planejamento de carreira. Muitos alunos entram na universidade e eles simplesmente entram, gente. Eles não planejam o tempo deles na universidade. Muitas pessoas acham que o planejamento de carreira é uma coisa que você tem que fazer quando você está fora da universidade, porque você ainda nem sabe em que empresa você vai trabalhar. E isso está errado. Você tem que, de alguma maneira, planejar a tua carreira desde o começo da graduação. Que habilidades que você quer desenvolver? Que habilidades específicas do teu emprego você acha mais interessantes? Qualquer emprego, qualquer médico, qualquer engenheiro tem um nicho daquela medicina ou daquela engenharia que ele sabe mais.
Qual é esse teu nicho? O que te interessa mais? O que te interessa menos? Ah, no momento nada me interessa. Pois então, tente várias coisas até descobrir aquilo que te interessa. Os alunos muitas vezes querem só assistir às aulas. E eles não vão descobrir esses nichos, que é o que vai fazer o diferencial na carreira deles de longo prazo. Porque no longo prazo, todos os profissionais vão ter o mesmo diploma de ensino superior, mas alguns deles vão ter tido experiências mais enriquecedoras dentro da universidade. Fez iniciação científica, fez estágio, fez empresa júnior, fez PET, né, Programa de Educação Tutorial, acompanhou o congresso científico com um aluno de pós, né, para apresentar trabalho, foi para congresso. Essas experiências são importantes e você precisa planejar elas. Né? Por planejamento, eu sempre penso na analogia da Alice no País das Maravilhas, quando ela cai no buraco. E no momento que ela cai lá embaixo, ela está visivelmente perdida e ela fala assim, o gato aparece. E daí o gato fala, para onde você está indo? E ela fala, eu não sei. E o gato responde, bom, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E isso é muito perigoso, gente. Vocês têm que saber aonde vocês vão estar daqui 5 ou 6 anos, ou pelo menos vocês têm que ter uma ideia clara disso. Aonde eu quero estar daqui 5 ou 6 anos? E só tem um caminho que segue naquela direção. Se você não sabe aonde você vai estar daqui 5 ou 6 anos, você vai pegar qualquer caminho. E essa questão de ficar toda hora trocando de caminho, pode ser que daqui 5 anos você ficou andando em círculos e você esteja no mesmo lugar. Então isso é muito perigoso. O planejamento familiar no casamento é importante, o planejamento de carreira na universidade é importante. O sexto tópico, ele se chama Sacramento do Casamento. Então o pessoal do curso foi muito enfático em dizer que a igreja tem alguns sacramentos, né, que são rituais sagrados perante a igreja, o casamento é um deles, e no casamento a pessoa e o seu cônjuge, eles se tornam um perante a igreja e perante Deus. Então isso é sagrado, isso é santo, né, para a igreja. Se vocês pararem para pensar, existe um sacramento religioso, com o mesmo sentido religioso dentro da universidade. Quando o aluno recebe o diploma dele, ele está atrelado para o resto da vida com esse diploma. Então pensa o aluno que fez engenharia, ele fez lá, cursou engenharia civil. E ele terminou o curso, ele recebeu o diploma. Se ele ficar 50 anos sem pôr o olho em qualquer coisa de engenharia civil, ele provavelmente vai esquecer quase tudo que ele viu na graduação. Tudo bem? Mas se daqui 50 anos ele inventar de querer construir uma casa, não há nada que vai impedir ele de fazer isso. Por quê? Porque ele tem um diploma que é vitalício, que diz que para a vida inteira dele ele é engenheiro civil. E ele tem as qualificações necessárias para ser um engenheiro civil. Gente, isso é um poder tremendo. Vocês não têm ideia do poder que é isso. Isso é um certificado. A sociedade, ela está balizando você, dizendo que, mesmo que você fique 50 anos sem ver um assunto, você ainda tem as credenciais necessárias, porque um dia, 50 anos atrás, você cumpriu uma série de requisitos para obter essa qualificação. Então, essas qualificações, elas têm que custar caro mesmo. A universidade, ela tem que ser difícil, no sentido de que, mesmo 50 anos depois, sem pôr o olho naquilo, você tem que ter, de alguma maneira, aquilo solidificado dentro da tua cabeça para construir uma casa que não vai cair. Porque é isso que a sociedade está apostando quando ela te dá um diploma vitalício. Com isso, eu não estou querendo dizer que a pessoa que faz engenharia, ela precisa necessariamente trabalhar como engenheira por 50 anos. Não é isso que acontece. Mas o que eu estou dizendo é, se você escolheu um curso e eventualmente se formou, você estará, pelo resto da tua vida, apto a trabalhar naquela área. E isso é um poder que transcende muitas das coisas da nossa sociedade. Existem muitas profissões que você precisa ter determinadas certificações, e se você não cumprir essas certificações de tempos em tempos, você perde o emprego. Por exemplo, um árbitro de futebol, você tem que cumprir lá os testes físicos lá da CBF, da FIFA, de tempo em tempo. Se você não cumprir, você perde a tua qualificação. E o diploma universitário não. Então entendam que quando eu quero dizer, professores da universidade, nós cobramos o aluno, nós cobramos porque a gente está visando esse elemento sagrado que é o diploma. Ao mesmo tempo que o diploma não vale nada, ele é só um pedaço de papel na parede, porque o que vale é o teu conhecimento. No momento em que você recebe diploma e o teu colega recebe diploma, se vocês dois tiverem corpos de conhecimento diferentes, o teu colega se esforçou para valer, estudou, passou em tudo, você viveu de cola, você viveu de fraude, não sei o quê, para a sociedade vocês são iguais. E vocês vão ser cobrados igualmente. Então vai chegar alguém para você e falar, ó, construiu esse prédio, construiu essa ponte. E daí você vai falar, poxa, não, eu não posso porque eu colei, porque eu fraudei. A sociedade não quer saber. Então entendam sobre isso quando vocês estiverem planejando a carreira. Por quê? A gente vai cobrar de vocês, eu quero dizer a universidade, vai cobrar de vocês um esforço que é compatível com esse elemento sacro que é o diploma. Tudo bem?
O último tópico, né, foi direito jurídico e direito canônico, em que se estabeleceu quais eram as diretrizes principais em que o casamento poderia ser dissolvido, por exemplo, quais são as regras do ponto de vista da igreja que sustentam um casamento ou que dizem que esse casamento pode ser anulado ou pode ser desfeito, etc. Né? Então, existem aspectos do direito civil, do direito dos homens, né, segundo as normas que os próprios homens estabeleceram, a humanidade, e existem aspectos do direito canônico, que é o direito da igreja. Em que circunstâncias um casamento foi consubstanciado ou não, se esse casamento é válido ou não. Aí também entra a questão do direito civil e direito penal dentro da universidade. Muitos alunos veem a universidade como um ambiente onde pode tudo. Onde, não, porque é liberado, porque lá dentro você tem que respeitar as opiniões e nada pode ter preconceito, porque a universidade é um ambiente onde você tem que ter o debate de tudo. E eles usam isso para promover homofobia, para promover racismo, para promover xenofobia e outros tipos de discriminação. Né? Ou, por exemplo, assédio. E a gente tem que entender uma coisa: a capacidade que a universidade oferece para as pessoas da sua comunidade de dialogar sobre temas que são polêmicos. Por exemplo, na universidade se dialoga mais sobre aborto, por exemplo, do que fora da universidade. Porque na universidade a gente entende que esse é um tema que tem que ser debatido. O que é certo, o que é errado, vai depender do contexto, dos elementos que você está trazendo para o diálogo. Mas a gente dialoga. A gente acha que nenhum tema é polêmico o suficiente para ele não ser dialogado, para ele não ser conversado. A questão é que muitas pessoas se aproveitam disso para querer fazer todo tipo de discurso e falar, não, eu estou amparado porque aqui dentro pode tudo. Não pode tudo. Então entendam, alunos podem ser expulsos porque falam coisas erradas, porque se comportam de maneiras erradas. Alunos podem ser presos se dentro de uma universidade eles cometerem um crime. Então muitos alunos estão cheios de coisa para falar de professor assim que, porque o professor tem um dever de fazer tal coisa, o professor tem um dever, a universidade tem um dever de me fornecer tal coisa, mas os alunos não entendem que eles também têm deveres perante a universidade e eles precisam cumprir esses deveres. Tudo bem? Eu imagino que se a gente fosse fazer um vídeo, isso aqui foi um vídeo curto, né, em comparação com os encontros que a gente teve com o pessoal da igreja, que foram várias noites de várias horas conversando. Mas eu esperaria que no final desse vídeo, os alunos que estão entrando na universidade estivessem refletindo a respeito dele, mas principalmente se você ainda não entrou na universidade. Pare para pensar se, depois desse vídeo, você está com a mesma vontade de entrar ou não na universidade, ou se você está com a mesma vontade de entrar, mas no mesmo curso que você pensava antes, ou não, ou na mesma cidade, ou não, ou na mesma instituição, ou não. Eu ficaria muito feliz se com esse vídeo eu conseguisse ter suscitado discussão em alguns de vocês, para que vocês se preparem para um relacionamento mais saudável com a universidade e que dessa forma vocês aumentem as chances de que vocês sejam felizes com a universidade e que a universidade também seja feliz com vocês, ou seja, que a universidade tenha prazer em ter vocês como alunos. Porque muitas vezes o aluno não tem prazer em vir para a universidade, mas eu vou ser bem sincero, tem muitos professores que não têm prazer em ter determinados alunos dentro de sala de aula. São alunos que não agregam, são alunos que perturbam a sala de aula. E um relacionamento saudável é quando ambos gostam de ambos. Você tem que gostar da universidade, mas a universidade também tem que gostar de você. E os dois precisam, né, fazer um pelo outro o que o outro necessita que seja feito. Então, eu espero que com esse vídeo vocês consigam pensar a respeito da situação de vocês. E eu aguardo aqui no comentário se vocês tiverem alguma discussão adicional para fazer, que de repente eu possa fazer num vídeo futuro. O aspecto do diálogo que eu mencionei antes, que era a questão de fazer perguntas, eu vou fazer um vídeo só sobre a capacidade de fazer perguntas, tudo bem? Então, se você está interessado nesse material, se inscreve no canal aqui para eu continuar postando esse material. Forte abraço, turma. Até mais. E não me deixem falando com as paredes.